Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do meu canal de vídeos no YouTube. Meu nome é Alessandro Trovato e essa é a aula número 5 de Office Scripts. Eu estava utilizando a playlist de macros e VBA e colocando essas aulas lá, mas como agora o assunto é específico sobre Office Scripts, então resolvi separar as duas playlists e agora você vai encontrar aqui no canal uma playlist de VBA e uma playlist de Office Scripts. Espero trazer ainda muitos outros vídeos de Office Scripts, pois como disse, estou aprendendo a linguagem para preparar um curso e em breve disponibilizá-lo para vocês lá na Udemy, na minha plataforma. Hoje vou explicar como fazer a identificação de números sequenciais do sorteio da Loto Fácil em uma planilha do Excel Online. Se você não assistiu, essa aula já existe lá na playlist de VBA. E eu vou colocar aqui em algum canto aqui da tela, eu nunca lembro apontar o local correto, você vai ver um card onde você vai ser direcionado para essa aula de VBA. Nessa aula específica, nós vamos utilizar o Office Script para fazer esse tipo de automatização. E nessa planilha que você está vendo na tela, nós temos alguns sorteios da Loto Fácil, e esses sorteios eles estão em ordem classificatória crescente, do menor para o maior, isso com cada valor em uma coluna. O meu objetivo é mostrar quais sequências de números que existem aqui na coluna Q. O que é uma sequência de número nos sorteios? Por exemplo, o número 1 e 2 são sequenciais, então esses dois números devem aparecer na minha rotina. 4, 6 e 7, nesse caso 6 e 7 é um sequencial, depois 13, 14 e 15 é outro, 18 e 19 é outro, e só. Então nós temos aqui 1, 2, 3, 4 sequências, e eu vou colocar essa sequência na coluna Q, separadas por um pipe. O código que você vai ver aqui, ele não é tão performático, ele simplesmente faz aquilo que se propõe. Mas a Microsoft provavelmente ainda deve melhorar a performance dos scripts, pois a cada alteração de célula ele faz o salvamento e isso está impedindo diretamente que a performance do código melhore. O que eu estou tentando fazer é descobrir formas de desativar o autossalvamento, no caso do online, ou alguma outra tratativa para evitar que o script fique salvando a planilha a cada alteração. E você vai ver, se são 7 linhas aqui, ele vai salvar 7 vezes a planilha, demorando um pouco mais o processo. Outra coisa que eu vi é que, dependendo do horário que eu executo esse Office Script, ele executa mais rápido e mais lento. Não descobri isso ainda por quê. Pode ser que o código seja executado muito rápido na tela, ou pode ser que ele demore. Eu vou gravar uma segunda aula desse método mostrando uma outra forma de trabalhar com esses valores, utilizando um array em memória e tratar tudo isso em memória antes de plotar na célula. Com certeza a performance vai ser muito melhor. Vamos então para o código do Office Script. Clicando na guia automatizar todos os scripts, nós vamos criar um novo script e esse novo script vai se chamar 245, que é esta aula que nós estamos gravando. Então 245, ou melhor, aula 5, eu ainda vou me habituar a isso. Office Script, identificar sequência. Perfeito. Vamos começar fazendo a declaração das nossas variáveis. São várias variáveis que nós vamos utilizar nesse código. Inclusive, o tamanho dessa rotina é maior do que aqueles que já trabalhamos até agora nas aulas. Eu vou até aumentar o tamanho da fonte para 16, para facilitar um pouquinho a sua visualização. O que eu vou fazer? Nós vamos começar abrindo aqui o nosso código para declarar as variáveis. LetW, que é a nossa variável para manipulação da planilha da pasta de trabalho, vai ser um workbook.getActiveWorksheet. Então capturamos a planilha ativa da nossa pasta de trabalho online. Depois, letln, utilizando o type annotation, eu vou dizer que essa variável é do tipo number e ela já vai ser inicializada com valor 0. LetCall vai ser do tipo number e vai ser inicializada com 0. Como o Office Script utiliza o TypeScript, eu já percebi que em algumas situações, por ser altamente tipada a linguagem, muitas vezes essa inicialização pode não funcionar. Então o ideal, que quando você for fazer a atribuição das variáveis, é que você inicialize a variável, declare a variável e na sequência inicialize sempre as variáveis no seu código. Fazendo isso, nós vamos evitar que o erro undefined, que é o valor padrão para uma variável que não foi inicializada ainda, seja exibido.
Então toda vez que você rodar a sua rotina e encontrar um undefined, pode procurar que alguma variável que não foi inicializada corretamente. Outra forma de fazer isso é simplesmente declarar, como fizemos anteriormente, a type annotation para o tipo específico e inicializar essas variáveis no decorrer do programa. Sec vai ser a nossa variável que vai registrar a sequência numérica e depois armazenar isso numa célula. Só que eu vou utilizar aqui outra variável chamada vsec final, que é a minha variável que vai efetivamente ser printada na célula. É essa vsec final que vai armazenar todas as sequências de uma única vez. Let vCell atual vai sempre representar a minha célula atual e vai ser do tipo number, que aí é o valor que nós estamos conferindo na sequência. Let vCell próxima vai ser a minha próxima célula do tipo number também. Nós vamos capturar o valor da célula atual e da próxima célula para fazer as comparações. E por último, nós vamos utilizar aqui a nossa variável tradicional do VBA, última célula. Essa variável vai ser do tipo number, onde eu vou armazenar o último número de linha ou a última linha com dados. Você vai ver isso no decorrer do programa. São várias variáveis, então agora nós vamos começar a usar massivamente recursos do próprio TypeScript aqui para a nossa rotina. Vamos começar inicializando a nossa variável vUltimaCell. Ela vai ser igual à seguinte instrução: w.getCell, nós vamos aqui utilizar como se fosse a estrutura range lá do VBA, e eu vou capturar. Ela precisa de um número de linha. Só que como nós usamos aquele Ctrl setinha para cima para identificar sempre a última célula, eu vou reproduzir isto aqui, só que com o comando w.getRange. Quando você não preenche nada, ele vai capturar todas as linhas da sua planilha, ou 1.048.000, ou melhor, ele vai selecionar todas as linhas da sua planilha. E o comando getRowCount vai fazer a contagem das linhas da nossa planilha ou da faixa de células que está aqui no argumento, nesse caso é vazio. getRowCount vai retornar 1.048.576. Só que eu tenho que colocar um -1, pois senão, como o índice aqui é 0, ele vai dar um erro nessa rotina. Eu vou colocar o -1 e agora eu quero que a coluna A, ou a primeira coluna, seja utilizada como referência, que ele vá até o final, até a linha 1.048.000 e o Ctrl setinha para cima vai colocar o meu cursor aqui na célula A7. Lembrando que os números de linha para o Office Script começam em 0. Então, linha 7, na verdade, para o Office Script é linha 6. Por isso que 0 equivale à coluna A. Então, as colunas também são numeradas a partir do 0. Uma vez definida, então, essa nossa instrução, o que eu vou utilizar? Isto aqui é simplesmente para capturar a última célula. Agora, nós vamos usar um outro comando, que é o ponto getRangeEdge, que seria o equivalente ao Ctrl setinha para cima. Nós vamos usar dentro do script, do Excel Script, a atribuição keyboard direction, que é a direção do teclado, ponto up. É como se nós apertássemos a setinha para cima. Ponto getRowIndex. Esse comando inteiro, por incrível que pareça, retorna o número de linha. Uma dica agora para você que está começando também no TypeScript. Eu queria testar essa instrução antes de começar a codificar. Como eu posso fazer? Se nós usarmos o console.log, conseguimos visualizar no log, como se fosse uma janela de verificação imediata na parte de baixo, o resultado das nossas variáveis. Então, se eu copiar essa vUltimaCell aqui, eu vou pedir para que ele execute. Mas eu não quero que ele faça a declaração dessas variáveis. Quando você quiser interromper a execução do seu código para testes, você pode simplesmente digitar return. As linhas abaixo do return serão inativadas. Significa que quando a rotina chegar nesta linha, ele vai abortar a execução do seu código. Vamos testar. Vou salvar esse script primeiro para evitar que nós percamos qualquer coisa. E agora vou executar. Assim que eu executo, você vai ver que lá vai abrir uma janela do meu console e ele vai mostrar que a última linha é a linha 6. Na verdade, a linha 6 para o Office Script, mas para a minha planilha, a visão que o meu usuário tem é a linha 7. Deu certinho, então eu já posso deixar aqui esse comando comentado, pois deu certo.
Lembre-se, o return aborta a execução do seu programa, fazendo com que ele pare naquele ponto. Nada que está à frente dele será executado. Agora, o que nós vamos fazer? Como eu posso rodar essa rotina várias vezes, eu quero apagar o conteúdo que tem aqui na coluna Q. E nós vamos usar o seguinte comando, w.getRange. Eu vou selecionar de Q1 até Q e vou concatenar isso com a minha linha identificada lá como última célula, para eu não ter que apagar os dados da coluna toda. Mais um, ponto clear. Nesse ponto, essa instrução vai apagar qualquer conteúdo que eu tenha na minha célula. Então, se nós colocarmos aqui qualquer conteúdo só para teste, você vai ver que quando executarmos esse código, basicamente, esses nossos valores serão eliminados com a instrução .clear. Cuidado que a instrução .delete apagaria, né, nesse caso, as células. Aí eu precisaria indicar se eu quero que as células adjacentes subam para cima, se elas venham da direita e assim por diante. Agora que nós já fizemos a preparação da nossa planilha, eu preciso de uma instrução while para percorrer as minhas células. E a instrução de repetição, ela precisa ter entre o parênteses a nossa condição. Enquanto ela retornar verdadeiro, esse loop vai ser executado. Eu quero executar enquanto a minha linha atual for menor ou igual ao meu a última linha capturada pela variável vUltimaCell. Abro aqui as chaves e agora nós já podemos colocar as instruções que eu quero que execute dentro do while. Vamos começar definindo aqui que a nossa variável vsec, que é a nossa sequência que vai ser capturada na rotina, é igual a nada. Então, aspas, aspas juntas, nós vamos inicializar essa variável como vazia. Depois, nós vamos pegar a outra variável de texto vsec final e vai ser igual a duas aspas. Só que como eu quero que apareça um pipe entre as sequências, eu vou colocar um pipe aqui entre essas aspas. E a nossa coluna igual a zero. A nossa coluna igual a zero, pois como nós vamos fazer a rotina aqui para sempre começar a leitura a partir da coluna zero, eu não preciso inicializá-la lá fora. Eu posso inicializá-la dentro do meu while para que a cada ciclo ele comece sempre da posição inicial zero. Como eu já tenho a nossa rotina preparada, eu vou precisar de um for. Então eu quero que essa rotina de repetição for, ela seja feita com o controle da minha variável a, que vai começar em 0, vai ser rodada enquanto a for menor ou igual a 14. Lembrando que como nós temos 15 números sorteados na Loto Fácil, em se tratando de colunas, nós temos as colunas de 0 a 14. Por isso, o meu ciclo de 14 para identificar cada um desses valores. E vamos incrementar o A sempre a cada ciclo em um ponto. Abro de novo as chaves e aqui dentro desse for nós vamos fazer o tratamento dessa nossa rotina. Como identificar uma sequência? Quando eu estiver na primeira célula, eu tenho que verificar se a célula da frente ou a célula à direita ela é igual à anterior mais 1. Se isso acontecer, significa que esta célula ela é uma sequência da anterior. E aí nós vamos tratar isso na nossa rotina. Cuidado para não colocar comandos como esse, getCell, linha, vírgula, call, ponto select. Eu vou colocar aqui apenas para que você possa ver o cursor sendo colocado em cada uma das células da análise. Isso dificulta e vai fazer com que o seu código fique ainda muito mais lento. Mas eu vou colocar apenas para efeitos didáticos, né? Agora nós vamos capturar que a minha célula atual, vCell atual, vai ser dado pela conversão para um número inteiro do w.getCell, vou capturar a minha linha e a minha coluna atual, que vale 0 e 0, .getValue. Com essa instrução, eu vou capturar nessa minha variável cell atual o valor da minha primeira célula, o A1. E a vCell próxima, que é a minha próxima célula, vai ser igual também à conversão para o número inteiro, senão não dá certo, né? Ele vai tratar isso como texto, quando eu pego o getValue, eu faço a conversão para inteiro para que essa variável seja numérica. GetCell, ln, call, mais um, porque eu quero a próxima coluna, .getValue. Nesse ponto, nós já temos a instrução também que vai capturar o valor da minha próxima célula. E eu já tenho condições de fazer a comparação entre elas. E aí nós vamos usar que instrução? A instrução if. Se vCell atual
ou se a minha próxima célula é igual. Lembrando que no TypeScript a igualdade é dada por dois sinais de igual. VCell atual mais 1. Então, se a próxima célula for igual à célula atual mais 1, então isto aqui é uma duplicidade, ou é uma sequência. Nós temos que capturar essa sequência verificando se, primeiro, a nossa variável de sequência já não contém nada. Então, é diferente de nada. Ou seja, se ela já contém alguma coisa, então o tratamento que eu vou fazer para ela é diferente. É VSEC, vai ser igual a VSEC mais uma vírgula, pois já existe conteúdo lá, somado com o valor da minha próxima célula. Isso só vai acontecer, esse if só vai ser executado se ele já passou uma vez pelo ciclo. Se não, nós vamos ter que fazer o tratamento, pois aí será a primeira célula do nosso tratamento. E o else, ele é dado pelo comando vsec é igual a vsec mais vcell atual, que é a nossa primeira célula, mais uma vírgula, mais a vcell próxima. Então, nós vamos pegar a próxima célula também. Temos aqui agora já a nossa estrutura if principal com o if secundário para saber se eu já tenho uma sequência, dados na sequência ou não. Quando concluirmos isso, eu preciso verificar. Se as células forem uma sequência, ele vai fazer o que está aqui dentro. Mas e se não for? Se não for, nós vamos trabalhar com um else. Então, quando não for uma sequência, nós vamos ter que, de novo, verificar através do if se a minha sequência possui, através do método search, a minha variável vProcura. Essa variável vProcura, eu não coloquei lá em cima, então eu preciso colocar, eu vou adicionar aqui. O que ela faz? Aqui dentro do search, eu precisaria passar qual é o argumento que eu estou procurando. Ao invés de escrever que eu estou procurando a vírgula dentro do próprio search, eu vou usar uma variável chamada vProcura. Essa variável vProcura, ela vai ser adicionada lá na parte superior com o termo que eu quero procurar. E o vProcura, deixa eu ver aqui qual é o termo onde eu estava procurando. Ok, vProcura vai ser igual a uma vírgula, pois eu quero saber se a minha sequência já possui dados ou não. E aqui na minha atribuição, vProcura, deixa eu ver aqui na minha colinha, let vProcura type annotation do tipo string. Ok, é aqui que nós vamos fazer então a nossa inicialização da variável vProcura e aqui nós vamos procurar a vírgula dentro da nossa sequência que já possui dados. Esse comando é o equivalente ao instr no VBA, pois se ele retornar qualquer coisa maior que zero, se ele retornar menos 1, deixa eu escrever isso aqui, se ele retornar menos 1 é sinal que ele não encontrou. Então, eu posso tratar se isto aqui for igual a menos 1, eu já sei o que eu posso fazer. Qualquer coisa diferente de menos 1, ele encontrou. Então, se ele encontrar dentro da procura a vírgula, o que eu vou fazer? Eu vou adicionar naquela nossa variável vSequência final a nossa sequência até aquele momento, mais a anterior que ele tenha capturado, mais um pipe para diferenciá-los entre uma sequência e outra. Ponto e vírgula, e a nossa vSequência, que é a nossa variável que nós usamos no loop, vai ser atribuída novamente como uma string em zero, ou uma string vazia. Pois agora, quando o vsec voltar para o início do nosso processamento lá no for, ele vai saber exatamente que essa sequência está zerada e vai procurar os próximos números. O nosso else também terminou, o nosso if terminou, e agora, para evitar que a nossa coluna, ela fique perdida, nós vamos colocar aqui dentro do nossa instrução. Deixe-me ver aqui exatamente onde ela está. Dentro do while, for, while, vamos pegar aqui a nossa instrução. Ok, nós vamos colocar aqui no final do nosso for, como nós vamos percorrer cada linha, a cada for eu preciso testar para que a minha coluna seja incrementada em 1 para ele poder para o próximo número. Depois que fizer toda essa sequência, vamos parar o mouse aqui, vamos ver que agora essa é a sequência do for. Então, quando ele terminar os nossos 15 elementos do sorteio da Loto Fácil, o que eu quero que ele faça?
que ele pegue lá na minha célula getCell ln, call mais 1, lembrando que ele vai terminar com a minha variável call no valor lá em cima, no valor 14. Então eu quero que ele coloque, então, pegue a última coluna, some 1 e setValue é a propriedade para escrever na célula. Eu quero que ela coloque a sequência final de valores que tem todas as sequências que nós capturamos. Deixa eu corrigir aqui de valeu para value, né? Ele ainda não mudaram o comando, eu que escrevi errado. Pronto. E agora eu tenho que obrigatoriamente incrementar aqui a minha linha em mais 1, senão nós vamos criar um loop infinito e ele vai ficar simplesmente a minha rotina toda dentro da linha 1. Fechei os dois parênteses, nós temos a nossa rotina pronta. Eu vou salvar o script antes de executá-lo e a partir de agora nós vamos ver como ele vai se comportar. Ainda não sei como depurar o código passo a passo, a não ser com o uso do console.log em cada uma das fases. Por enquanto, nós vamos apenas executar e vamos ver qual é o comportamento dele aqui na nossa planilha. Vou colocar o cursor em qualquer célula e vou iniciar a execução. Observe, a nossa rotina vai começar a ser executada. Observe aqui na parte de cima que nós estamos com a planilha sendo salva quando ele terminar de escrever. Ele está percorrendo célula a célula e preenchendo a sua sequência. Como você pode perceber, o cursor andando célula por célula não é tão rápido como se fosse uma rotina do VBA. Então esse processo, se você tiver aí centenas de concursos para analisar, pode ser um processo estupidamente lento. Vou parar esse script. Já vimos que ele deu certo. Agora o que eu vou fazer é comentar esse getCell.select justamente para não percorrer as células, para que ele possa simplesmente capturar as suas referências, fazer o que tem que fazer e só fazer um acesso à planilha para colocar a sequência final. Eu vou salvar novamente o nosso script para comentar o código, assim não perdemos, e vou executar. Você vai ver que os valores serão apagados, o meu cursor não vai mudar de posição, e agora, a cada vez que ele chegar no final do ciclo ou na linha O, na coluna O, ele vai printar as sequências. Já podemos verificar que essa sequência aqui, se ela está correta. Olha só, 1, 2, bateu. 6, 7, bateu. 13, 14, 15, bateu. 18 e 19. Então, há 1, 2, 3, 4 sequências no primeiro concurso, há 3 sequências no segundo concurso, há 2 sequências no terceiro e assim por diante. Como você pode observar, as sequências, por mais números que ela tenha, elas vão ser representadas separadamente com os controles separados pelo pipe. Você poderia agora ter incrementado o código ou incrementar o seu código, colocando cada sequência dessas em uma coluna diferente da sua planilha. Você pode usar recursos nativos do Excel, como o texto para colunas, para fazer a separação. Então você poderia entrar na guia dados e pedir para que depois esses valores fossem separados por um valor personalizado que é o pipe. Então aqui quando colocamos o personalizado, pipe, e aplicar, nós vamos ver os nossos valores todos separados em colunas distintas. Se você é um apostador da Loto Fácil, se você é um apostador da Mega Sena, se você é um apostador de outros concursos, você pode usar essa técnica também para fazer aí as suas análises. Como você percebeu, o ambiente de desenvolvimento do Office Script é diferente do ambiente de desenvolvimento do VBA, pois são duas linguagens completamente diferentes. Uma usa o TypeScript e a outra utiliza o VBA, o Visual Basic for Application. Por enquanto, a performance ainda no Office Script Online é muito ruim, mas eu tenho certeza absoluta que usando a técnica correta de manipulação, que é o que eu vou fazer no futuro, conforme eu estiver aí aplicando as novas técnicas que eu estou aprendendo, nós vamos melhorar essa performance. E é claro, qualquer novidade que eu receba dessa área, passarei para vocês também em aulas ou no curso que em breve estará disponível para vocês na Udemy. Espero que tenham gostado dessa aula. Não deixe de dar um curtir aqui nesse vídeo, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo de treinamento. Praticamente não há ninguém no Brasil falando sobre Office Scripts, então ajude o projeto, ajude a Microsoft, ajude aqui o canal compartilhando essa aula com quem você conhece aí nas suas redes sociais. Eu agradeço, fico muito feliz que vocês tenham acompanhado até aqui. Nos vemos no nosso próximo encontro. Até lá!